Bom, pessoal, dando sequência aos nossos estudos sobre a linha do tempo, nós vamos falar agora sobre o lançamento tributário. O que é o lançamento tributário? O lançamento tributário é aquela atividade administrativa plenamente vinculada à lei. O que significa dizer plenamente vinculada à lei? Significa que o fisco está vinculado a realizar o lançamento tributário, ou seja, não compete ao fisco decidir se faz ou não faz o lançamento tributário, considerando haver o fato gerador e, consequentemente, com o fato gerador surge a obrigação tributária, o fisco tem que realizar o lançamento tributário, não cabendo a ele decidir sobre realizar ou não realizar. Ele está vinculado, ele está obrigado a realizar o lançamento tributário. O lançamento tributário, ele pode ser, pessoal, de três tipos. Nós temos três tipos de lançamento tributário que serão classificados de acordo com a participação do contribuinte na realização desse lançamento tributário. O que quero dizer sobre isso? O que digo, quando falo disso? Ora, o lançamento tributário, ele pode ser feito com a participação do contribuinte, ele pode ser feito integralmente pelo contribuinte, cabendo ao fisco tão somente a conferência para homologar ou não, e ele pode ser feito sem a participação do contribuinte, ou seja, ele pode ser integralmente feito pelo fisco, ok? Bom, o lançamento tributário ele se encontra disciplinado dos artigos 142 a 150 do CTN. Então, nós temos do 142 ao 150 do CTN as disposições afetas relacionadas ao lançamento tributário. Então, vamos partir para os tipos de lançamento tributário. O lançamento tributário, pessoal, ele será de ofício, ele será misto por declaração ou por declaração, como a gente fala, e será também e poderá ser o lançamento por homologação. Antes de falarmos especificamente dessas três espécies de lançamento tributário, que serão classificadas de acordo, como disse, com a participação do contribuinte na realização dessa atividade administrativa, para que serve o lançamento tributário? O lançamento tributário, ele serve para aperfeiçoar a obrigação tributária. Ele serve para constituir o crédito tributário. A obrigação tributária, ela é uma obrigação ilíquida. O que quer dizer ser uma obrigação ilíquida? É uma obrigação onde ainda não se tem o valor a ser pago a título de tributo, não se tem o vencimento daquele tributo e também não se tem a definição do contribuinte, do responsável pelo pagamento do tributo, o que comumente chamamos, eu adoto como sigla os 3Qs: quem deve, quanto deve e quando deve pagar. Quem vai definir esses 3Qs e ao definir esses 3Qs aperfeiçoa a obrigação tributária, liquida a obrigação tributária, quem vai fazer esse meio de campo é justamente o lançamento tributário. E uma vez realizado o lançamento tributário, faz nascer o crédito tributário. O lançamento tributário constitui o crédito tributário, que é a dívida tributária liquidada, aperfeiçoada, ou seja, com a identificação de quem tem o dever de pagar, quem deve, quanto deve pagar e quando deve pagar, certo? Bom, dito isso, vamos passar agora para a classificação do lançamento tributário. Pessoal, o lançamento direto, também chamado lançamento de ofício ou ex ofício, está previsto no artigo 149, inciso 1º do CTN, e é aquele que é realizado integralmente pelo fisco. O fisco dispõe de todas as informações necessárias para proceder ao lançamento, que dará como resultado a constituição do crédito tributário, e ele apenas comunica ao contribuinte sobre a realização do lançamento tributário. Então, esse lançamento é feito integralmente pelo fisco, que dispõe de todas as informações. Tributos que podemos citar que são lançados pela modalidade de lançamento de ofício: impostos, IPTU, IPVA. Anualmente, você apenas é notificado de que você tem que pagar o IPVA, o IPTU.
O IPTU você toma ciência quando chega à sua casa o carnê ou quando você acessa o site da Fazenda Municipal e tira lá a guia para pagamento, o mesmo se dando com o IPVA, quando você entra na Secretaria de Fazenda Estadual e tira lá o documento pertinente ao pagamento. Ao tomar conhecimento, óbvio, você pode impugnar aquele valor, você pode questionar pela via administrativa, tá certo? O segundo lançamento, pessoal, o lançamento por declaração ou misto, tem previsão no artigo 147 do CTN e, como o próprio nome sugere, por declaração ou misto, envolve tanto a participação do contribuinte quanto a participação do fisco. E por que ele chama por declaração? Porque é o contribuinte quem declara a ocorrência do fato gerador. Exemplo, quando uma pessoa morre e deixa bens a inventariar, é necessário que se abra o inventário, que se proceda à abertura do inventário, que tem como objetivo partilhar a herança deixada pelo morto. Ora, é preciso que o contribuinte declare para o fisco, informe para o fisco a ocorrência do evento morte e informe também quais são os bens que serão partilhados. Então, o contribuinte ele faz a metade do trabalho ao informar ao fisco a ocorrência do fato gerador, tá certo? Morte, portanto, a abertura do inventário para partilhar aqueles bens deixados pelo falecido que serão passados, né, distribuídos, repartidos entre os seus herdeiros. Então, ele informa a ocorrência do evento morte e informa quais são os bens a partilhar. A partir dessas informações, o que resta ao fisco fazer? Qual é a participação do fisco? Qual é o dever de casa do fisco? Calcular o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, incidente sobre aqueles bens deixados pelo falecido e que serão repartidos para os herdeiros, tá certo? Então, ele é misto porque o contribuinte faz a metade e o fisco faz a outra metade do serviço, ok, pessoal? ITCMD, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, são todos impostos lançados pela modalidade ITBIM, são todos impostos lançados pela modalidade de lançamento misto ou por declaração. E por fim, pessoal, nós temos os tributos, né, lançados por homologação, o lançamento tributário por homologação. Esse, pessoal, é um lançamento em que o contribuinte presta todas as informações para o fisco. Então, ele faz todo o lançamento, esse lançamento está previsto no artigo 150 do CTN, tá certo? Ele auxilia ostensivamente a Fazenda, né, e ele vai informar todas as ocorrências que geraram o fato, que geraram, né, a cobrança do tributo. Então, quem informa todos os dados é o contribuinte. E aí, qual é a missão do fisco? O fisco apenas vai pegar aquele lançamento, aquelas informações todas prestadas pelo contribuinte, vai verificar, vai ver se está ok. Estando ok, o que ele vai fazer? Ele vai homologar. E se tiver uma divergência? Ora, se tiver divergências de informação, ele vai então intimar ao contribuinte para que proceda aos esclarecimentos necessários. Agora, se o contribuinte, por sua vez, pagou ou informou um valor que deveria ser pago de tributo a menor, o que o fisco fará? O fisco fará um lançamento de complementar, um lançamento suplementar. Então, por exemplo, o contribuinte faz um lançamento por homologação do ICMS. Então, ele informa qual foi a venda, qual o valor da venda, que mercadoria e quanto ele deve pagar de ICMS por aquela operação. Isso vai para o fisco vai receber, vai ver lá, foi realizada uma venda, o valor da venda foi de 100 mil reais e o contribuinte aqui calculou que deve pagar 12 mil de ICMS. Só que esse cálculo do contribuinte está errado porque ele não considerou isso, aquilo, outro, e na verdade ele deve pagar 14 mil de ICMS e não 12, como ele está me informando. Então o fisco fará um lançamento complementar de 2 mil reais para quitar aquele ICMS e vai comunicar, evidentemente, ao contribuinte dizendo, olha, o seu lançamento ok, só que você não tem que pagar 12, você tem que pagar 14 e, portanto, eu fiz um lançamento complementar para você. Tá certo, pessoal? Então, o lançamento tributário
por homologação é aquele em que o contribuinte faz tudo, né? Ele contribui ostensivamente para a Fazenda, que vai apenas conferir. Se tiver tudo ok, homologa. Se tiver alguma divergência, toma as providências administrativas cabíveis, ok? Sobre lançamento tributário, era isso que nós tínhamos que falar. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o Instituto da Decadência Tributária, uma matéria de suma importância, muito cobrada em todas as provas de concursos públicos e também uma matéria muito presente no dia a dia da advocacia tributária. Então, te espero no próximo vídeo para que a gente possa falar de decadência tributária. Até lá!